Bem, gente, nesse novo episódio de hoje no canal, a gente vai falar sobre um tema também bastante polêmico, né? Que é a questão dos dons espirituais. Por que alguns têm os dons e outras pessoas não têm? Bem, para entender isso, a gente precisa saber primeiro que Deus, ele age na conformidade com o nosso coração, ou seja, ele age na nossa humildade. Se a gente for uma pessoa humilde, Deus vai agir no nosso coração e vai nos proporcionar muitos e muitos dons. Só que existem dons que são específicos, ou seja, que só algumas pessoas realmente vão ter. São dons exclusivos. Por exemplo, o dom de profecia, o dom de revelação, o dom da oração pela cura. Só que acontece, isso não significa que as pessoas não poderão adquiri-los. Isso realmente só Deus pode explicar, porque são os mistérios dele. Mas existem pessoas que têm uma facilidade maior em desenvolver muitos outros dons. Por que isso acontece? Porque elas têm uma abertura maior no coração, têm uma maior intimidade com Deus. Isso não significa, como eu disse, que outras pessoas não poderão adquirir, mas vai depender da abertura do coração de cada pessoa e da humildade, porque a humildade ela é a chave para a gente ser agraciado com todas as virtudes. Agora, em relação aos dons relativos ao ministério de louvor, ao canto, esses dons eles são adquiridos através do talento. Ou seja, a pessoa tem que ter um talento pré-existente para ela poder exercer esse tipo de dom. Não significa que uma pessoa, se ela fizer um curso de música, por exemplo, ela vai aprender a tocar algum instrumento ou a cantar. Mas quando a pessoa tem um talento, isso facilita. E até Deus agracia mais para que ela desenvolva cada vez mais o seu talento para o serviço e para a obra de Deus. Em relação aos dons mais complexos, como o dom de revelação, de profecia, eles são adquiridos com o tempo de caminhada e conforme a pessoa se entrega a Deus. É necessário ter mais intimidade com Deus. Em relação ao dom de línguas, ele é o menor dom dentre todos. Ou seja, ele é o primeiro dom que as pessoas adquirem para a partir dele adquirirem outros, como o dom da ciência e como todos os outros dons que foram falados. Mas a questão da humildade ela tem que estar intrínseca. Por quê? Porque a partir do momento que você desenvolve o caráter humilde, ou seja, você é uma pessoa mansa, humilde de coração, uma pessoa que não se autopromove, que não se exalta, uma pessoa que entrega os dons realmente para o exercício da obra, Deus te agracia por quê? Porque você está exercendo a obra de Deus, está exercendo o trabalho na missão e está se humilhando, ou seja, você não está se colocando acima de ninguém. Os dons eles foram feitos para serem doados, serem utilizados no serviço de Deus. Então todo e qualquer dom que ele é desenvolvido dentro da igreja, ou dentro de uma pastoral, dentro do ministério, tem que ser usado especificamente para a obra. O que acontece é que muita gente desenvolve os dons e quer exercer de uma maneira errônea, ou seja, incorreta. Já acha que é dotado de dons e passa a desenvolver um caráter de autopromoção, de querer se mostrar superior aos outros, né? E isso realmente não vem de Deus. Pode acontecer, inclusive, da pessoa que ela passa a ter esse caráter de exaltação, de autopromoção e de superioridade, dela acabar perdendo esses dons, porque ela não está utilizando esses dons para o serviço de Deus. Ou seja, ela está usando para a autopromoção pessoal dela. Em relação ao fato de algumas pessoas desenvolverem com o tempo os dons e outras não, isso se deve, como eu disse anteriormente, à abertura do nosso coração. Se você tem um coração manso, humilde, um coração que está voltado às coisas de Deus, Deus vai te proporcionar com outros dons, além daqueles que você já possui. Deus vai te capacitar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar o dom de línguas, Deus vai te dar o dom da profecia, o dom da revelação, o dom da ciência, mas isso parte do nosso coração. O coração é a chave que vai abrir a porta do coração de Deus para que Ele nos entregue todos os dons. Sem humildade não tem como você alcançar sequer nem o dom mais básico, que é o dom mais simples, que é o dom de línguas, que a partir dele você consegue alcançar todos os outros dons. O dom da interpretação de línguas é um dom mais aguçado que vai ser adquirido com o tempo. Não são todas as pessoas que vão adquirir, porque ele é um dom mais complexo. Mas se você se dedicar à obra de Deus, se entregar profundamente à sua palavra e à sua vontade, o dom de interpretação ele vai surgir com o tempo automaticamente. Muitos dons a pessoa acaba descobrindo por acaso, no encontro da igreja, ou na oração, ou em qualquer outro ambiente que ele esteja, até em casa ela orando, ela rezando, ela fazendo qualquer procedimento, até lendo a Bíblia, lendo o livro cristão, ela acaba desenvolvendo esses dons. Porque esses dons,
eles vão sendo aperfeiçoados e vão sendo adquiridos à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente. A gente tende a evoluir, agora se a gente regredir, a gente não vai despertar os outros dons. Então muita gente não entende porque algumas pessoas têm os dons e outras não. A gente realmente tem que ter uma maior abertura por Deus, uma maior intimidade. Mas como eu disse, alguns dons são muito complexos e eles tendem a ser adquiridos apenas por algumas pessoas. Porque tem pessoas que têm mais intimidade com Deus do que outras. Não significa que você que não tem tanta intimidade não possa ter, mas é necessário uma maior abertura, porque Deus escolhe quem Ele quer e Deus capacita quem Ele quer. Então, a partir do momento que você adquirir um dom, se você quiser adquirir outros, você tem que abrir o seu coração e ir se dedicando cada vez mais à obra de Deus. Porque a partir dessa dedicação é que você vai entender e vai compreender como você pode adquirir os outros dons. É importante também que a gente leia livros, né, que são aprovados, livros que tenham uma certa doutrinação nesse sentido, para que a gente possa estar facilitando a nossa compreensão. Então, não fique triste se você não tem o dom ainda, entendeu? Pois, se você se dedicar e se entregar, realmente isso é só questão de tempo. Mas, como eu disse, a humildade ela é a chave de todas as virtudes e de todos os dons cristãos. E como eu disse, a partir do momento que você adquirir um dom, por exemplo, o dom de ciência, o dom de profecia, o dom de revelação, o dom de interpretação, você não pode usar esse dom para você se autopromover ou para você se considerar superior às outras pessoas e agir com arrogância. Porque se você agir com arrogância, qual o risco realmente desses dons serem tirados de você? Por quê? Porque a partir daquele momento você está usando o dom para si próprio e não para a função principal dele, que é pregar a palavra de Deus e evangelizar. Então, gente, aguarde o próximo vídeo, fiquem atentos ao nosso novo canal e se inscrevam aí no canal para ajudar a gente aí a estar cada vez mais motivado a estar divulgando mais vídeos. Porque o nosso foco é anunciar e pregar o Evangelho a toda criatura. Um abraço, fiquem com Deus.